Bom, vamos começar do início. Five Nights at Freddy's, lançado em 8 de agosto de 2014. O jogo foi capaz de criar uma legião de fãs imensa em pouquíssimo tempo. E adivinha quem tava entre esses fãs? Eu assistia de tudo, desde os vídeos de teoria, as gameplays e até aquelas animações vergonha alheia. Eu jogava desde os jogos originais até as versões pútridas do Clique Jogos no notebook da Idade da Pedra da minha avó. O que eu queria dizer é que eu era um fã fanático, aquele tipo de criança que não recebeu supervisão dos pais na internet. Bom, com o passar do tempo foram lançando mais e mais jogos, eu fui ficando mais e mais viciado. Inclusive, fato curioso, FNAF Sister Location lançou no dia do meu aniversário, olha só que presentão. Mas enfim, esse amor durou mais ou menos até o lançamento do Pizzeria Simulator. Nessa época, eu comecei a abrir um pouco a mão da franquia. Eu já não estava mais por dentro da história do jogo, não estava mais jogando o que eu costumava fazer como passatempo. Enfim, eu já não sentia mais aquela mesma paixão de antes pela franquia. Eu não sei se isso era porque eu estava amadurecendo mais um pouco, provavelmente não, ou porque o jogo realmente já não estava mais pegando tanto o meu interesse. E depois do lançamento do Pizzeria Simulator, o FNAF começou a entrar naquele período de grande seca, onde a gente ficou desde 2017 até 2019 sem nenhum lançamento na linha de jogos principais de FNAF. Bom, isso tudo obviamente contribuiu ainda mais para eu desapegar mais da franquia, até que eles anunciaram Five Nights at Freddy's VR Help Wanted. Quando eu vi as imagens da publicidade do jogo, com aquele Freddy fundido com um monte de animatronic, já tinha chamado a minha atenção, principalmente porque o jogo era em realidade virtual, então eu fiquei curioso para ver o que eles podiam fazer com esse recurso. E quando saíram as primeiras gameplays, foi amor à primeira vista. Eu me peguei de novo apaixonado por essa franquia. Eu vi todos os vídeos de teoria envolvendo as fitas e toda aquela questão do glitch trap. Eu assisti as gameplays várias e várias vezes de vários youtubers diferentes, pegando a reação de cada um com os jump scares, etc. Basicamente, eu voltei para aquela famosa fase de FNAF. O problema é que, como eu mencionei anteriormente, o jogo era para VR, e como qualquer brasileiro médio, eu não tinha R$3.000 para desembolsar em um óculos de realidade virtual, então eu acabei ficando só na vontade. Para vocês terem a noção, eu tava tão viciado no jogo na época, que eu até pensei em juntar para comprar o VR só para experimentar o jogo, mas eu acabei desistindo disso porque Jesus desceu dos céus, pegou no meu ombro e falou: "Observe, meu filho." E aí, no dia 13 de dezembro de 2019, eles anunciaram a versão flat do FNAF Help Wanted. O que é a versão flat? A versão que não precisa do óculos VR, ou seja, para os pobres miseráveis, vulgo eu. No dia daquele anúncio, eu poderia dizer com convicção que eu era o homem mais feliz da Terra. Até que o jogo saiu, eu obviamente fui jogar direto, joguei, zerei, depois joguei de novo, zerei mais um pouquinho e só de quebra zerei mais uma vez só pra não perder o costume. Tanto que eu tenho 37 horas de jogo na Steam e todos os achievements. Cara, e até hoje eu fico impressionado como eles conseguiram traduzir bem a experiência do VR para o modo flat. Independente se você jogar normalmente no seu PC ou com óculos de realidade virtual, você vai ter uma experiência muito boa. Isso só me fez pensar, caramba, mano, esse povo sabe o que ele tá fazendo. A Steel é uma empresa de confiança, né? Eu acho. Mas agora é hora de tirar o elefante da sala. Tudo começou com essa imagem. Isso, senhoras e senhores, é o que futuramente ia ser chamado de Five Nights at Freddy's Security Breach. Como era um jogo feito pela Steel, eu já tava com hype nas alturas, obviamente, porque FNAF Help Wanted tinha lançado, tinha sido um jogaço, tinha virado meu favorito, e eu vi, caramba, se é da Steel, a mesma desenvolvedora do Help Wanted, e ainda vai ser o primeiro FNAF de mundo aberto, porra, vai ser o Game of the Year. Tanto que até saiu em vários sites de notícia, o povo tava comentando como ia ser o primeiro FNAF Free Roam, em que você não fica preso em um determinado lugar. E, cara, simplesmente o hype tava lá em cima, não tinha como descrever. E o que contribuiu ainda mais para esse hype foi a Steel falando que eles tinham adiado o jogo porque o jogo tava ficando 3 vezes maior do que eles tinham planejado inicialmente. Essa daí foi a carta branca para acabar com a minha vida. E aí, o jogo lançou. E, cara, que decepção. Eu poderia fazer um vídeo inteiro só falando do porquê FNAF Security Breach é um dos, se não o pior jogo da franquia inteira. O jogo chegou cheio de bugs, mal otimizado, o preço na Steam veio todo cagado e mal convertido, e a Vayne, que era para ser a vilã principal, durante o jogo inteiro é desperdiçada e deixada de segundo plano.
E o que mais me deixa triste é esse hype em torno da Vayne, porque tinha toda aquela questão dela aparecendo escondida nos teasers antigos, menções relacionadas a elas em outros jogos da franquia, como o FNAF Special Delivery e o Help Wanted, e tinha toda aquela questão dela ser a sucessora do William Afton, a nova grande vilã da franquia de FNAF. Até que o jogo lançou e foi essa merda aí. Eu não vou mentir, eu me diverti jogando o jogo. Acho que o charme dele pra mim são os Glamrocks, que cada um tem meio que seus podres, eu diria assim. Que o Monty ele tem problema de raiva e tem aquela questão dele ter acabado com o Glamrock Bonnie. A Chica que tem aquela questão da gula, que ela só pensa em comer. A Roxy que é totalmente vaidosa e o Freddy que é um anjo na terra. Mas depois de Security Breach, aquele meu amor por FNAF, que tinha sido trazido de volta com o lançamento do Help Wanted no Flat Mode, tinha morrido de novo. Porque eu pensei, não, velho, eu não acredito que eles me decepcionaram desse jeito. Tanto que depois disso, eles anunciaram a DLC pro FNAF Security Breach. A DLC surpreendentemente corrige muita coisa que o jogo fez errado, e eu até diria que é melhor que o jogo principal, mas pra mim tanto faz como tanto fez. E mais uma vez eu tinha abrido mão da franquia de FNAF. Outra coisa que contribuiu para isso foram os livros. Sim, eu acompanho os livros. Principalmente a franquia do Fazbear Frights, pelo menos ao meu ver, com o passar do tempo as histórias foram decaindo e já não estavam me agradando tanto. Mas aí eu acho que parte mais de um gosto pessoal. Mas em meio a esse jardim de flores podres regadas por decepção e tristeza, Jesus mais uma vez desceu dos céus, botou a mão no meu ombro e falou: "Observe, meu filho." E aí, do absoluto nada, eles anunciaram Five Nights at Freddy's Help Wanted 2. A primeira coisa que eu pensei quando eu vi o trailer de anúncio foi impossível. O trailer todo era tematizado em volta do Sister Location, que, como eu mencionei anteriormente, é um dos FNAFs que eu mais gosto. Só que depois das coisas que a Steel fez com o FNAF Security Breach, eu pensei, será que realmente vale a pena ficar ansioso para um jogo novo de FNAF? Então eu me mantive meio neutro em relação ao jogo para evitar a mesma decepção que eu tive com Security Breach, até que eu vi a primeira gameplay da demo no canal do Dalco e, cara, que coisa linda! Obrigado, Jesus Cristo! E mais uma vez eu me via preso dentro daquela gaiola maldita de hype de FNAF. Eu tava contando os dias para esse jogo lançar. E o que contribuiu mais ainda para esse hype foi eu leigo, né, imaginar que o jogo ia lançar pra VR e pro Flat Mode ao mesmo tempo. Minha cabecinha inocente e sem noção das injustiças do mundo pensou, bom, se eles fizeram o Flat Mode do primeiro jogo, então pro segundo jogo eles já têm experiência e já têm uma base de como traduzir a experiência do VR para os jogadores normais de PC. Só que aí o jogo lançou só pra VR. Além disso, o jogo lançou só para PlayStation 5, então os jogadores de PlayStation 4 ficaram passando fome junto comigo. Mas aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o Help Wanted 1. Eu vi todas as gameplays, eu estava apaixonado pelo jogo e eu mal podia esperar para lançar a versão flat e eu finalmente pôr as minhas mãos naquele jogo lindo e maravilhoso. Até que depois de uma longa espera, no dia 20 de junho desse ano, o jogo finalmente lançou para os pobres miseráveis. Inclusive eu não posso deixar de dizer o quanto essa jogada foi horrível, porque pensa aqui comigo, o público VR é um público bem estrito, querendo ou não, porque não é todo mundo que tem as condições de ter um bagulho tão caro como esses. Então, a maioria das pessoas não vai ter acesso ao jogo. Assim como eu, a maioria das pessoas, acredito, né, vão assistir as gameplays dos youtubers que elas gostam, e quando o jogo finalmente lançar para a versão flat, as pessoas vão pensar, cara, será que realmente vale a pena pagar R$108? Sim, o jogo está custando R$108, eu não faço ideia do porquê, mas depois eu falo melhor sobre isso. Será que vale a pena pagar R$108 para jogar um jogo que eu já sei tudo sobre? Eu obviamente não tenho dados que apontam isso, mas eu acho que eles poderiam ter feito muito mais dinheiro se eles prolongassem mais um pouco o lançamento do jogo para lançar a versão VR junto com o modo flat. Eu obviamente tive que jogar, zerei o jogo inteiro em uma tacada só, fiz 100% e eu amei tanto, mas tanto, que ele me fez postar um vídeo descrevendo o tanto que eu gostei dele. E depois de toda essa lore e contextualização, a gente chega para a parte principal do vídeo, que é
como FNAF Hellpointed 2 reacendeu a minha paixão por FNAF. Isso daqui não é um vídeo de críticas mega especializado, então eu não vou seguir uma linha de critérios pré-estabelecidos. Eu vou só comentar um pouco sobre a minha experiência e explicar o porquê eu amei tanto esse jogo. Então eu vou começar falando sobre a parte mais chamativa do jogo, na minha opinião, a maquiagem de qualquer jogo, os gráficos. Mano, que jogo lindo! Se tem uma coisa que a Shu nunca decepciona independente do jogo, são os gráficos e o modelo dos animatronics. Nesse jogo, assim como no Security Breach e no Hellpointed 1, o modelo dos animatronics tá bonito, tá bem feito, as texturas tão detalhadas e tá muito lindo, tá tudo muito lindo. Quando eu digo que os gráficos estão lindos, não é lindo pique GTA 12, eu tô falando lindo dentro dos padrões de FNAF. Dentro dos padrões de FNAF, o jogo está maravilhoso. O hub do jogo é baseado na pizzaria do Pizzeria Simulator, e eu amei essa escolha, porque o mapa ele é pequeno, mas cada cantinho é recheado de um monte de referência e detalhes. Foi simplesmente mágico rodar aquele mapa, ver todos os detalhes e as referências que ele faz aos outros jogos anteriores, e não tem outra palavra para descrever isso. É uma parada que você vê e você fala, mano, eles botaram muito carinho nisso daqui. Eu não lembro qual foi a última vez que eu peguei um jogo, parei para analisar e pensei comigo mesmo, imagina o tanto de amor que os caras botaram nesse projeto. Para vocês terem noção, no cantinho do hub, bem escondidinho, tem uma máquina de fliperama do jogo Clash of the Clowns, alguma coisa assim. E na máquina tem o desenho da Scrap Baby e do Clown Springtrap, que é uma skin de um jogo mobile de FNAF totalmente esquecido. E eles mesmo assim foram lá e botaram no jogo. Não teve como evitar o sorriso no meu rosto quando eu vi essa parada. Em resumo, em questão de gráficos, ambientação e design, eles capricharam. A única crítica que eu tenho é na exposição do modelo dos animatronics. Não tem como você rotacionar ou movimentar o animatronic para dar uma olhada 100% no modelo, coisa que no primeiro jogo dava para fazer, então não sei porque eles não botaram aqui, já que é algo tão simples. Mas isso é coisa boba. Agora vamos para a parte da gameplay, que assim como no Hellpointed 1, o Hellpointed 2 definitivamente fez um trabalho incrível. Por onde eu começo? Eu já vou logo adiantando que um minigame é mais divertido que o outro. Cada um tem uma gameplay própria, com mecânicas próprias, com foco em um animatronic em específico. E eu boto minha cara a tapa pra dizer que eu acho que o Hellpointed 2 fez um trabalho melhor que o primeiro jogo. Já que no primeiro jogo, eles se prendiam a adaptar os FNAFs originais, como FNAF 1, 2, 3, etc. Mas aqui, eles tiveram mais liberdade para fazer os minigames, já que jogos como o Security Breach, que é um dos principais focos do Hellpointed 2, são propriedade da Shu, então eles tinham liberdade para fazer o que eles quiserem com os personagens que eles quiserem. Agora, pensa aqui comigo, se no primeiro jogo, mesmo preso nos moldes dos FNAFs originais, o Hellpointed 1 ainda conseguiu fazer um trabalho incrível, agora imagina com toda essa liberdade no FNAF Hellpointed 2. Os meus minigames favoritos são do Help, que você tem que prestar primeiros socorros pro Help, enquanto os animatronics do Pizzeria Simulator vão tentar invadir a sua sala quando você faz muito barulho. Então, você tem que fazer os procedimentos no Help, enquanto controla os gritos de dor dele, coitado do bichinho, e esquipa as propagandas na TV. E o meu segundo minigame favorito são aqueles de preparar comida. No caso, o primeiro com o restaurante do El Chip, o segundo que você tem que preparar as pizzas, pratica, e o terceiro que você tem que preparar comidas do cinema, também pratica, enquanto tem os Endos tentando te pegar. Eu gosto muito de aparecer o pedido e você tem que preparar o pedido freneticamente e você não pode errar nada, senão você vai ser punido. Acho isso muito da hora. A única crítica que eu tenho para esse minigame é que o jogo não tem um sistema específico para você organizar as comidas na bandeja, e a bandeja é muito pequena, e como não tem como organizar, você acaba deixando os itens meio largados lá em cima. Só que, principalmente quando os pedidos vão avançando e vão ficando mais e mais completos, fica difícil de colocar os itens na bandeja sem acabar derrubando o outro, e muitas vezes eu morri por causa disso. Eu espero que eles consertem talvez no futuro.
Mas além dos meus favoritos, eu amei todos os outros minigames. Cara, o Feather Blast, que troço criativo! Eles adaptaram os 2 primeiros jogos de FNAF em um jogo de tiro ao alvo. E é um bagulho tão da hora, é uma sacada tão genial que eu joguei o minigame inteiro com um sorriso no rosto, pensando, mano, imagina a criatividade que eles tiveram pra fazer uma parada dessa. Ah, velho, não tem como descrever o quanto eu me diverti nesses minigames, exceto pelo minigame do Fizzy Fest. Que minigame desgraçado! Ele é tão frenético e estressante, ele te sobrecarrega tanto. E esse jogo, ó, pra você ter noção, Hellpointed 2 é um jogo tão bom que ele me deixou com mais raiva ainda dos Staff Bots. O jogo, ele é tão foda que ele me deixou com mais raiva ainda de um negócio que eu nem sabia que dava pra ficar com mais raiva. Mas brincadeiras à parte, o minigame ele é único e criativo, assim como todos os outros. Ele foi criado justamente com o intuito de ser aqueles chamados Rage Game, só que é realmente aquele jogo que você joga que você fica com tanta raiva que dá vontade de você dobrar o seu monitor no meio enquanto solta o grito mais estridente do fundo da sua alma. Eu acho que eu já deixei bem claro que eu amei esse jogo e eu me diverti do começo ao fim. Se tem uma palavra pra resumir Hellpointed 2, é divertido. O jogo é simplesmente divertido. Não é aquele jogo que você entra pra mergulhar na lore, entender onde essa parte da história se conecta com outra parte da história. Não, é um jogo que você entra de mente aberta pra jogar uns minigames divertidinho. E eu acho que o sistema de levels do FNAF Hellpointed, tanto do 1 como do 2, é muito divertido, porque não é aquele jogo que te bota lá, esfrega um manual de instruções na sua cara falando, ó, você primeiro tem que fazer isso, depois tem que fazer isso daqui e depois fazer isso pra zerar o jogo. Não, você entra lá, o jogo só te larga e fala, pronto, se vira. E você pode jogar os minigames que você quiser na ordem que você quiser. E, bom, eu acho que eu já consegui transparecer o que eu queria vir aqui dizer. Eu amei FNAF Hellpointed 2, assim como eu amei o 1. É o meu FNAF favorito, definitivamente. Eu até diria que é o melhor FNAF em aspectos gerais. E eu te imploro, se você tem a chance, experimenta o jogo. Se você é um fã de FNAF, isso daqui é um prato cheio. Não, não é um prato cheio, é uma santa ceia. E eu sei que o jogo ele tá com um preço bem salgado. Como eu mencionei anteriormente, ele tá custando R$108 na Steam. E eu tenho certeza que muita gente vai bater o olho nesse preço e falar, nah, deixa pra lá. E sinceramente eu não sei por que eles botaram esse preço. Porque se a gente for comparar com o preço do primeiro jogo, mesmo sem considerar a DLC, ele chega quase na metade do preço do segundo jogo, e os dois têm um número de fases bem parecido. E se a gente ainda adicionar a DLC, que adiciona uma porrada de nível extra inclusive, ainda assim vai ficar saindo por R$ 76,68, o que acaba sendo mais barato que o segundo jogo e tem mais fase. Então, realmente eu não entendi essa escolha de preço. Eu obviamente não tô querendo botar valor no trabalho dos caras, mas enfim, querendo ou não, é um bagulho que vai acabar espantando um pouquinho da galera. Eu tenho muito mais coisas para comentar sobre o Hellpointed 2, mas eu acho que eu já falei tudo que eu precisava falar para explicar do porquê eu gostei tanto e do porquê esse jogo reacendeu a chama da esperança dentro de mim de que no futuro o FNAF ainda vai ter jogos tão bons quanto. Mas enfim, por hoje é tudo, se cuidem e até a próxima.